Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, onde o ministro Carlos Marum estará com o ato de assinatura dos contratos de financiamento da execução de obras em sistemas de água e esgoto. Uma notícia boa para a saúde, uma notícia boa para a qualidade de vida. Flávio, grande pauta, né? Sim, sem dúvida. São recursos que estão vindo, que são recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São 222 milhões que hoje estão sendo aqui contratados. Nós estamos assinando os contratos. São obras muito importantes para 7 cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul. Entre elas, várias cidades do litoral, são 4, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá, Capão da Canoa, mais a cidade de Rio Grande, mais Pedras Altas e mais Gravataí. Grande parte dos recursos são para a parte de saneamento, né? Sendo que, no caso de Gravataí, é para um novo sistema de adução de água para aumentar o maior volume de água distribuída e assim também colaborar para que não haja nenhum tipo de interrupção, que não haja uma redução de abastecimento e fique para dar garantias de água ao longo desses verões. Hoje, inclusive, já está em uma matéria, né, secretário? Já tem uma matéria se preocupando com o nível do rio Gravataí, a vazão está reduzindo, isso é normal nos verões acontecerem, além de uma disputa maior pela água, pelo uso da água, porque a agricultura, o arroz, né, também agora está em cultivo, enfim. Então, isso, por um lado, dá segurança hídrica e para as outras cidades, obviamente, dá mais saneamento, mais saúde. O secretário da Saúde está aqui. Eu vim aqui apoiar, porque assim, para a saúde pública, não existe nada mais importante do que água, qualidade da água e saneamento. Então, nós começamos, o início aqui da entrevista foi que a assinatura é importante, tudo, mas quem ganha é a saúde e a qualidade de vida, né, secretário? Sim, não tem nenhuma dúvida, é isso que eu relacionei. A grande, água, saneamento, claro, quer dizer, o avanço que a gente tem na redução de mortalidade infantil, ele é muito mais pela melhoria das condições de saneamento e de água do que por avanços que a medicina possa ter acontecido. Flávio, que responsabilidade. Nós saímos de 23 para cerca de 10 aqui no estado, exatamente porque amplia a rede, tanto de distribuição de água quanto melhoria na questão do tratamento do esgoto sanitário. A presença do ministro aqui também significa bons presságios também, pode vir mais coisa atrás, né, Flávio? Olha, é assim que a gente espera, viu? Porque nós temos que, para atingir a meta que nós nos propusemos, em 2030, ter 70% do atendimento sanitário no estado do Rio Grande do Sul, hoje nós estamos com 14%, ou seja, um grande salto. Isso vai requerer 7,3 bilhões de reais. E eu quero dizer que com esses 222, nós estamos montando hoje uma cesta de financiamentos na ordem de 5 bilhões de reais. Quer dizer, mais os recursos próprios da companhia, posso até dizer assim, quase que nós estamos garantindo os recursos para que lá em 2030 a gente tenha um alto índice de tratamento de esgoto no estado do Rio Grande do Sul. Isso é notícia boa para a saúde, né, secretário? Claro, sem dúvida. As doenças veiculadas, né, por essas condições de saneamento, hepatite e outras doenças infecciosas, o tratamento é esse. A prevenção se faz através do cuidado com a água e com o saneamento básico. Notícia boa para iniciar o ano, né? Sem dúvida. Eu quero dizer que, além desses recursos que hoje nós estamos contratando, né, nós estamos também, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, buscando recursos na ordem de 1 bilhão de reais. Esses recursos são únicos e exclusivamente para dar segurança hídrica à região metropolitana de Porto Alegre, para que não venham a ocorrer problemas como no passado aconteceram, por exemplo, na região leste aqui do Brasil, principalmente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Isso vai dar uma segurança de abastecimento permanente, são investimentos grandes nos sistemas, tanto de tratamento como adução de água, enfim, tem mais recursos do CAF, que é para a região de Canela e Gramado, que é uma região importante do ponto de vista econômico e turístico aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Enfim, nós estamos com uma cesta de financiamentos, como eu falei há pouco, né, cerca de 5 bilhões de reais. Mais os recursos que nós ainda temos do PAC, 5 bilhões de reais, nós estamos executando 500 milhões em obras, enfim, então acreditamos que não tinha um Papai Noel tão forte, hein? Então, entendeu? E principalmente porque o Papai Noel é vermelho, né? Então, compensa um pouco os resultados do ano passado. Presidente, gostaria que o senhor falasse novamente. Valeu. Versos cantando as belezas desta natureza. Bom, ministro, como é que vai
questão, até quando o governo vai insistir na permanência da ministra Cristiane? Até que a decisão correta, que é a revogação dessa liminar, e o reconhecimento da prerrogativa constitucional do presidente da República de indicar o ministro, seja reconhecida pela Justiça. Mas isso pode levar bastante tempo, isso pode demorar bastante tempo no STF, inclusive. O presidente da República não está cogitando de qualquer alteração. O presidente recebeu uma sugestão do PTB, entende que a ministra tem condições de ser uma boa ministra e vamos tomar as atitudes jurídicas, respeitando a justiça, mas vamos tomar... Outros nomes no PTB? Não há outros nomes. Não é inadequado, ministro, que seja nomeada uma pessoa para o alto escalão do governo, tendo essa circunstância de ter violado o direito trabalhista? Olha, veja bem, imagina se toda pessoa que perdeu uma ação trabalhista ficasse impedido de exercer função pública como você. Será que isso seria correto? Será que empresas que perderam ações trabalhistas ficarem impedidas de fornecer produtos, serviços ou até serem concessionárias de serviço público, isso seria correto? Não. Então vamos. Nós pesquisamos a vida, digamos, com alguns limites e não encontramos nada que realmente fosse impeditivo para o exercício da função de ministra pela deputada Cristiane Brasil. Ministro, uma palavrinha sobre a pauta aqui, né? O senhor até chegou a falar que muitas vezes se diz que investir em saneamento básico não dá voto, mas é importante. Queria uma opinião sua sobre isso. Na verdade, eu lembro que teve um prefeito aqui que não é do tempo de vocês são novos, Telmo Thompson Flores. Engenheiro, né? Que escavou toda a cidade fazendo esgoto, E, no fim, em vez de colher louros positivos, havia uma grande reclamação. Então, daquele tempo, eu tenho essa imagem de que o saneamento não traz votos, mas traz saúde. E os governantes têm que atuar nesse sentido, porque talvez se aquela obra tivesse sido continuada, nós pudéssemos ainda fazer o que eu fiz e que provavelmente vocês não fizeram, que é tomar banho em Ipanema, tomar banho de rio ali em Ipanema, muitas vezes. Depois de Ipanema, fomos para Belém Novo. Aí veio a poluição, fomos para Lami e daí tivemos que parar em Capão da Canoa. Então, e a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, ela vai ser aprovada numa votação que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21. Temos a mais absoluta certeza de que conquistaremos até esse dia os votos necessários para aprovação, destacando que nesse momento, mais importante até do que o nosso trabalho, é o trabalho da sociedade que cada vez mais se conscientiza que não é hora mais de empurrar com a barriga, não é hora mais de varrer para baixo do tapete esse problema, que o Brasil precisa de uma previdência mais justa e mais igual. Ministro, a liberação de recursos para a obra da segunda ponte do Guaíba, ela está vinculada à obtenção de apoio dos governadores? Não, veja bem. Já conversou com o governador também? Veja bem. O Brasil vai viver uma situação muito melhor neste ano se nós aprovarmos a reforma da Previdência, certo? Nós temos a mais absoluta convicção de que a aprovação da reforma da Previdência vai fazer com que nós vivamos um tempo de ouro na economia brasileira. Isso aumenta a arrecadação e permite investimentos em todos os setores. Esse anúncio hoje aqui, né, numa época em que o litoral gaúcho está com muitos turistas, enfim, né? É importante, esses recursos estão vindo agora, mas em breve a gente já deve começar as obras, enfim, tem alguma expectativa? Eu acredito que para que tenham sido assinados, haja vista até o cuidado e a luta que se faz até chegar esse momento. Eu já fui secretário de habitação, secretário de cidades, eu acredito que os projetos já estejam bem avançados e rapidamente essas obras poderão ser iniciadas. Os recursos agora já estão... Os recursos estão disponíveis para que as obras se iniciem. Sobre a votação da reforma, independente dos votos do PTB, como é que está a busca em outros partidos? Por que independentemente dos votos do PTB? Independente, deixando de lado os outros partidos, como é que está essa garimpagem por votos? Olha, a garimpagem por votos, eu não mudei o meu número. Eu diria para você que nós ainda precisamos de cerca de 50 votos. Todavia, hoje existe um outro clima, um outro ambiente.
Ao contrário do que muitos pensavam, os parlamentares foram para suas bases e encontraram gente pressionando pela aprovação da reforma. Gente que não quer perder as conquistas, né, desse ano de 2017. Nós temos uma inflação historicamente baixa, nós temos o menor juro da história do Brasil, nós tivemos um recorde na nossa balança comercial, nós temos praticamente só boas notícias. E isso é uma conquista do qual muitos não querem abrir mão. E é evidente, e qualquer pessoa lúcida sabe, que a reforma da Previdência é uma daqueles atos de modernização, né, da vida brasileira, imprescindíveis para a continuação desse momento de crescimento e de melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, os parlamentares, no lugar de chegarem e serem cobrados contra a reforma, estão chegando às suas bases e sendo cobrados a favor da reforma. Salvo por aqueles que não vão votar na gente. Eu chego lá, sou cobrado por gente que é contra a reforma, que não ia votar em mim do mesmo jeito. Quer dizer, isso faz eu perder voto que nunca tive. Né? Mas eu diria que os setores mais duros da sociedade... Tanto é que não tem mais argumento. Quem é que argumenta contra a reforma? Qual é o argumento que se traz contra a reforma? Se fala que não vai votar, que vai perder, mas argumento. Quem é que defende uma aposentadoria com 47 anos de idade e R$ 38.500 de remuneração no estado quebrado como o Rio Grande do Norte? Quem é que defende isso? Ninguém mais defende. Então, não existem mais argumentos para combater a reforma. E a sociedade está, digamos, se conscientizando disso. E eu diria para vocês, se nós tivéssemos tempo para informar bem a sociedade, a ponto de toda a sociedade brasileira tomar consciência do que se trata a reforma, nós teríamos 90% de aprovação na população brasileira a essa modificação. Ministro, eu vou pedir licença aqui para o colega, porque a gente está ao vivo. Eu fiz essa pergunta antes, mas eu vou repetir. A questão da ministra do Trabalho, a Cristiane, até quando o governo Michel Temer vai insistir no nome dela? Não existe, inclusive, uma certa imoralidade, já que ela tem esses problemas com a justiça? Olha, ela foi condenada e está está cumprindo a condenação. Estou ao vivo? Estou ao vivo? Sim. Então eu vou falar. Será que seria justo que um juiz deixasse de ser juiz se perdesse uma ação na justiça? Será que um ministro do Supremo que eventualmente perdeu uma ação trabalhista deveria deixar a toga? Será que uma concessionária pública, até de rádio e televisão, que teve alguma condenação na justiça trabalhista, deveria perder essa condição de concessionária? Eu acredito que não. Então o governo fez uma nomeação, o presidente Temer já nomeou a ministra, por isso eu me refiro a ela como ministra, e aguardamos que a justiça tome a decisão correta para esse caso, que haja um bom senso. Bom senso é que, com todo respeito à magistratura brasileira, que um juiz de primeira instância não pode revogar uma nomeação do presidente da República. Veja bem, foram tentadas 5 ações em 5 locais. Das 5, 4 juízes de primeira instância e consideraram a propositura da ação indevida. Um dos 5 considerou que cabia uma liminar praticamente revogando um ato do presidente da República. E em cima dessa decisão se causa toda essa celeuma que hoje serve de munição para aqueles que são adversários do governo. Já há duas decisões da Justiça contra a nomeação da ministra Cristiane Brasil. Decisões liminares, mesmo que existisse, ainda está 5-3, certo? Isso aí, obviamente, vai ser dirimido por onde devia ter iniciado essa questão. Essa questão deveria ter diretamente sido resolvida por tribunais superiores. E lá nós confiamos no bom senso da justiça brasileira, que, obviamente, sabe o que é o Estado de Direito, sabe o que é a necessária independência dos poderes, sabe o que é a necessária harmonia dos poderes e sabe que uma decisão como essa não contribui para isso. De tudo que se planta cresce o que mais floresce. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, junto com o ministro Carlos Marum, na assinatura no ato de assinatura dos contratos de financiamento e execução de obras dos sistemas de água e esgoto.
E eu tenho a honra e o prazer aqui de receber o senhor Hélio Durante, que é o diretor regional da Caixa Econômica Federal, e também o Pedro Lacerda, que é o superintendente de negócios e superintendência de negócios do governo de Porto Alegre. Seu Hélio, podemos dizer que é um momento para a primeira notícia do ano, não só no aspecto de infraestrutura, mas também ganha a sociedade como um todo, saúde, saneamento, qualidade de vida. O alcance à saúde pública do Estado é inestimável. São valores importantes, 222 milhões que serão aplicados praticamente a sua totalidade em esgotamento sanitário. E isso diretamente nos municípios. Veja bem, 8 municípios do Rio Grande do Sul que estão recebendo recursos através da Corsan para desenvolverem projetos de saneamento. Isso é importantíssimo para a saúde pública, sem se falar na geração de empregos, na movimentação econômica que isso promove. É um verdadeiro ganha-ganha, porque a sociedade ganha, o governo ganha, todos ganham com uma iniciativa como essa, né? Com certeza, Sérgio. A gente está aqui, mas cumprindo o nosso papel, né? Que está lá na nossa missão, que é atender o Estado brasileiro. A gente atendendo os municípios aí, nós estamos falando aí de um atendimento de 7 municípios. Na sequência, a gente terá mais alguns contratos, né? Que abrangerão mais municípios. Então, nós estamos falando, como disse o Hélio, da saúde pública, né? Dos cidadãos. É melhorando a qualidade de vida das pessoas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Um lado emocionante hoje, porque o ministro que veio aqui assinar, ele é gaúcho, nasceu aqui em Porto Alegre e já fez um filme e recordou a infância. Então teve um duplo sentido hoje para ele, além de ser um aspecto social, infraestrutura, também voltar aqui às origens, né? Imagina para a gauchada de um modo geral, nesse momento, sendo que a maioria de nós curte o litoral norte, vai para lá, vê que o governo federal está aplicando recursos lá, que a Corsan está atuando lá, que o governo do estado, o Sartori está atuando forte para que a gente melhore a balneabilidade, até a condição de viver e conviver no litoral norte, né? Isso é importantíssimo. Afora é uma cidade importante como Rio Grande, que recebe recursos altos aí para esse investimento. Quando as pessoas normalmente se aposentam, a primeira coisa que eles fazem, ou vão morar na praia ou na serra, né? Isso é verdade. Assim como o ministro que costuma passar os seus finais de semana aqui no litoral norte, muitos gaúchos fazem isso, então devem ter recebido muito bem essa notícia hoje no Rio Grande todo, né? Que todo mundo aproveita. Eu acho que a destinação teve esse sentido, acaba repercutindo em todo o estado do Rio Grande. Parabéns e que sirvam as façanhas do governo, também do governo federal e do governo estadual e também da Caixa Econômica Federal por essa iniciativa, não só de infraestrutura, mas principalmente de saúde e também de inserção social de Modelo Azul da Terra. Muito obrigado, Hélio. Valeu, uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos, Sérgio. Um abraço. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul.